Aline Nogueira, por que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Evangélica? Não é a Bíblia Católica que tem mais livros, é a Bíblia Evangélica que tem menos. Ou seja, foram os evangélicos que tiraram. Até 1517, a Reforma Protestante, a Bíblia era essa aqui, para todo mundo, 72 livros. Depois da Reforma Protestante, 1517, que Lutero e os reformadores retiraram 7 livros. Por que retiraram? Bom, primeiro porque a reforma, vocês sabem, luterana, ela rejeitou uma série de coisas da igreja, rejeitou os sacramentos, rejeitou o Papa, rejeitou a hierarquia, rejeitou a intercessão dos santos, rejeitou o purgatório, rejeitou aquelas 95 teses que Lutero colocou lá na porta da igreja de Wittenberg. Quem quiser conhecer isso com mais profundidade, eu escrevi um livro, se a Fernandinha achar aí, para entender a reforma protestante. Eu coloco... Porque como a reforma está fazendo 500 anos, eu escrevi um livro explicando o que foi a reforma protestante, os desdobramentos, esse livro aqui. Então, o que aconteceu é o seguinte, Lutero e os reformadores protestantes, eles fizeram o seguinte, havia 2 Bíblias do Antigo Testamento, uma Bíblia chamada judaica e uma Bíblia católica. A Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo. E a Bíblia católica é uma Bíblia do ano 200 antes de Cristo. No ano 200 antes de Cristo, havia aquela famosa biblioteca em Alexandria, no norte do Egito, que era a maior biblioteca do mundo, fundada por Alexandre Magno, aquele grego que fundou Alexandria e colocou ali. No ano 200 antes de Cristo, o rei do Egito, Ptolomeu, queria ter todos os livros na biblioteca de Alexandria. E ele não tinha a Bíblia. Então ele trouxe 70 rabinos judeus da Terra Santa para o Egito, ali são vizinhos, né? Para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que em Alexandria se falava o grego. É a chamada versão dos 70, a Septuaginta, que a Igreja Católica sempre seguiu até 1570, com todos os livros que estão aqui. Bom, o Lutero, aí 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus na Palestina definiram quais eram os livros da Bíblia deles. E eles colocaram 4 critérios para dizer se um livro devia estar na Bíblia deles. Não, o primeiro critério era o seguinte, o livro tinha que ser escrito em hebraico, não podia ser escrito em grego, então aí já tirou alguns da Septuaginta. Segundo, tinha que ser escrito na Palestina. Tem livro que foi escrito fora da Palestina, no exílio. Então, tiraram. Depois, o livro tinha que ser escrito até a volta do exílio da Babilônia, que foi em 532 a.C. E, por fim, a Bíblia tinha que estar de acordo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ora, os judeus fixaram critérios nacionalistas. Porque o judeu é nacionalista, por causa da dificuldade da vida deles, é um povo que foi muito unido. Então, resultado, ficamos com 2 Bíblias do Antigo Testamento. A Septuaginta, de 200 anos antes de Cristo, e a Bíblia judaica do ano 100 depois de Cristo. A igreja seguiu sempre a Septuaginta. Os padres da igreja, os doutores da igreja, até o ano 1500. Lutero, no ano 1500, ele optou pela Bíblia judaica, que tinha 7 livros a menos que a Bíblia da Septuaginta. Por isso, a Bíblia protestante ficou com 7 livros a menos. Quais são esses livros? Macabeus 1, Macabeus 2, Esther, Judite, Eclesiástico. São livros que ou foram escritos fora da Palestina, ou foram escritos em grego, ou foram escritos depois da volta do exílio, o caso dos Macabeus. Ou seja, um critério que não foi teológico, foi um critério nacionalista. Por isso que a igreja não tirou esses 7 livros da Bíblia Católica. Para nós é canônico, é inspirado pelo Espírito Santo. Esse é o motivo.